Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez, professora Nara Moraes, língua portuguesa, tá bom? Para darmos continuidade aos nossos estudos, ao nosso aprendizado. Hoje nós vamos continuar a nossa revisão, tá bom? Que nós fizemos já na aula passada. Ainda vamos continuar falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, ok? E aí vamos revisar também outras habilidades que nós já começamos a estudar, tá? Estamos numa aulinha aqui de revisão e aí vamos retomar tudo que a gente já viu e ver um pouco mais, tá? Prestem bastante atenção, façam as anotações que forem necessárias, tá bom? E aí, se tiverem alguma dúvida, já anota aí no caderninho do lado para você perguntar ao seu professor pelo WhatsApp ou na plataforma Mob Família, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Como eu disse a vocês, continuamos com o gênero textual Código de Defesa do Consumidor. Mas hoje nós vamos focar nessa habilidade aqui, que é estabelecer relações entre partes de um texto, tá bom? Identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então, tudo isso a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? Prestem muita atenção. Como é que a gente estabelece relações entre as partes de um texto? Fica ligado, tá bom? A gente vai começar relembrando, já que estamos em uma aula de revisão, não é isso? O que é o Código de Defesa do Consumidor, nosso gênero textual da vez, tá bom? Então já trouxe aí até a imagenzinha para vocês observarem, tá? E o Código de Defesa do Consumidor. E aí vocês já sabem bem, eu acredito que vocês já até gravaram essa definição, não é isso? Mas se ainda não, vamos relembrar. O Código de Defesa do Consumidor é um conjunto de normas, olha aí, é um conjunto de normas, é uma lei, que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor e o consumidor final, tá bom? Estabelecendo padrões de conduta, prazos e até penalidades, tá bom, pessoal? Então, vocês já viram aí, Código de Defesa do Consumidor é uma lei que tem por finalidade, que tem como objetivo proteger os direitos dos consumidores, tá bom? Deu para relembrar? Entenderam aí direitinho, revisaram aí o que é esse gênero textual que nós estamos estudando? Ótimo. Pessoal, eu trouxe para vocês hoje um vídeo, tá bom? Que vai tratar um pouquinho mais do Código de Defesa do Consumidor, lá das origens, tá bom? E é bem interessante, prestem muita atenção nele, ok? E já já a gente volta a falar, tá bom? Existe um dia simbólico, esse dia é o 15 de março de 1962. O que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em mensagem dirigida ao Congresso norte-americano, disse que, apesar de todos sermos consumidores, o consumidor não tinha sua voz ouvida no Congresso norte-americano. E mais do que isso, ele disse que o consumidor tinha alguns direitos básicos, ele deveria ser ouvido, como já destacado, ele deveria ser informado adequadamente sobre os produtos e serviços, para que pudesse exercer um outro direito, o direito de escolha. E além disso, destacou Kennedy, os produtos tinham que ser seguros, respeitar a saúde do consumidor. E a partir da década de 60, principalmente na década de 70 e 80, começam a surgir leis pontuais de defesa do consumidor, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Eram leis que destacavam alguma vulnerabilidade, fragilidade do consumidor em relação a um assunto específico. Por exemplo, publicidade. Havia necessidade de proteger o consumidor em relação às publicidades, se editava uma norma. Outro exemplo, serviço de proteção ao crédito. Percebia-se a necessidade de proteção do consumidor e editava-se uma norma de proteção ao consumidor nesse aspecto específico. Na década de 80, existem dois eventos muito marcantes na defesa do consumidor. O primeiro é uma resolução da ONU de 1985. Essa resolução recomendou que os países adotassem ou reforçassem a legislação existente sobre defesa do consumidor. Era apenas uma recomendação, mas tinha um significado muito grande, porque indicava que havia um consenso internacional de que o consumidor deveria ser protegido pelos países. Já no Brasil, nós temos a Constituição de 88,
que tem 3 passagens importantes da defesa do consumidor. A Constituição coloca a defesa do consumidor como direito fundamental, no artigo 5º, inciso 32, coloca como princípio da atividade econômica a defesa do consumidor e, finalmente, lá no artigo 48 das disposições constitucionais transitórias, estabelece que o Congresso, no prazo de 120 dias, iria editar um Código de Defesa do Consumidor. Surge o nosso código em 1990, 2 anos depois, mas com uma diferença muito marcante em relação à legislação até então existente. É um código, é uma norma mais abrangente, mais organizada, mais sistemática, procurava e procura defender o consumidor sob os mais diferentes aspectos. E, além disso, teve uma preocupação em estruturar um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O que é isso? Uma série de órgãos públicos, entidades privadas, que vão, de maneira direta ou indireta, implementar a eficácia do direito do consumidor. E, para coordenar esse sistema, tem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que se articula com os PROCONs, com as promotorias de defesa do consumidor, com as defensorias públicas, com associações civis de defesa do consumidor, para estrategicamente definir formas de atuação, uniformidade de condutas e, com isso, conseguir uma maior eficácia na proteção do consumidor brasileiro. É importante que você, consumidor brasileiro, saiba que você tem uma lei a seu favor. Uma lei muito importante, uma lei sistemática, organizada, que procura te proteger. Se liga, consumidor. E então, pessoal, gostaram? Viram aí que ele falou desde o início, né, do surgimento do Código de Defesa do Consumidor, contou um pouquinho como era antes de ter esse código, tá bom? Antes de ter essa lei, até depois, né? Falou ali até dos órgãos que nos ajudam caso a gente tenha algum problema relacionado ao fato, né, a ação de consumir algum produto, tá bom? Então vocês viram aí que foi bem tranquilo, uma linguagem bem compreensível, tá? E que retomou tudo que a gente já vinha falando antes, né? A questão do nosso direito enquanto consumidor, tá? A questão do dos fornecedores nos fornecerem informações importantes, tá bom? Ter uma lei, de ter uma lei que nos dá informações, que nos diz o que fazer, como agir enquanto consumidor, tá bom? Deu para entender direitinho? Pois vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Já que a gente revisou ali um pouquinho o que é o Código de Defesa do Consumidor e conheceu um pouquinho da história, vamos aqui para a nossa habilidade, né? E quanto à nossa habilidade, pessoal? Vocês lembram aí? Foi dito lá no início da aula. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. E aí eu até destaquei as partes que nos interessam muito hoje, né? Que é estabelecer relações entre partes de um texto e também a questão das substituições. Lá em uma aula atrás, não sei se você lembra, aula lá sobre poema, a gente falou das repetições que favoreciam, que enriqueciam o texto literário, né? Aqui no caso dos textos mais objetivos, os textos não literários, que é o caso do Código de Defesa do Consumidor, a gente vai contar com as substituições, tá? Para estabelecer essa relação entre as partes de um texto e também outras palavras, outras classes de palavras que vão nos ajudar nesse processo, tá bom? Então vem comigo para vocês compreenderem direitinho. Para início de conversa, eu trouxe esse textinho aqui, tá? Para que vocês compreendam direitinho o que é essa relação estabelecida entre as partes do texto. Diz o seguinte: o hábito de leitura. A criança é o pai do homem. A frase do poeta inglês William Wordsworth ensina que o adulto conserva e amplia qualidades e defeitos que adquiriu quando criança. Tudo que se torna um hábito dificilmente é deixado. Assim, a leitura poderia ser uma mania prazerosa, um passatempo. Você, coleguinha, pode descobrir várias coisas, viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas e adquirir muitas experiências enquanto lê um livro, um jornal, um gibi, uma revista, cartazes de rua e até bulas de remédio, tá bom? Dia 25 de janeiro foi o dia do carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, informações, saudades, respostas, mas tudo isso só existe por causa do hábito da leitura. E aí,
Vamos participar de um projeto de leitura? Tá aí o textinho, tá, do Correio Brasiliense. Vamos ao que nos interessa aqui hoje. Neste trecho, ele leva ao mundo inteiro várias notícias. A palavra sublinhada aí, ou ele, refere-se a quem? Ao carteiro, ao jornal, ao livro ou ao poeta? Vamos rever aqui o trechinho? E aí a gente tem que voltar ao texto e reler aquele trecho todinho, né? Dia 25 de janeiro foi o dia do carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, informações, saudades, respostas, mas tudo isso só existe por causa do hábito da leitura. E aí, vamos participar de um projeto de leitura? Esse é o trechinho, né? Os períodos finais ali do texto que a gente acabou de ler. E a questão está querendo saber sobre a palavra ele, né? Essa palavrinha aí, ela está se referindo a que outra palavra dita antes no texto? E aí, pessoal? Você de cara já deve estar respondendo aí que está se referindo à palavra carteiro, não é isso? Como é que a gente sabe isso? Olha só, já nos utilizamos de uma substituição, tá? Para conectar uma parte do texto à outra, para ligar uma parte do texto à outra, tá bom? E para evitar as repetições que não são tão favoráveis aqui nos textos objetivos, né? Nos textos não literários. Então, olha só, a palavrinha ele está retomando ali carteiro, tá bom? Portanto, nossa respostinha correta aqui é a letra A. É disso que a gente vai começar a tratar na aula de hoje, tá bom? Desse estabelecimento de relações entre as partes de um texto, tá bom? Vamos continuar. As substituições, como eu grifei lá na habilidade para vocês, acontece quando uma palavra é substituída por outra. Por exemplo, um substantivo pode ser substituído ou é substituído, né, por um pronome, por um numeral ou por um advérbio, tá bom? Por exemplo. Aí analisa essa tirinha aqui para vocês entenderem. Eu não entendo essa história de dentes de leite. Aí a Mafalda no primeiro quadrinho se olhando no espelho, né? E aí ela diz, eu não entendo essa história de dentes de leite. No segundo quadrinho ela fala, eles não são bons? Por que tem que ser trocados? Se questionam, né? E continua ali olhando os dentes no espelho. Lá no terceiro quadrinho, fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Então tá aí a tirinha da Mafalda, tá? Por que eu trouxe ela aqui hoje? Porque ela tá cheia aí de relações entre as partes do texto, tá bom? Ela tá cheia de palavras que, de certa forma, que retomam, que se referem a outras no texto e assim dá continuidade a ele, tá bom? E que palavras são essas? Olha só. No primeiro quadro ela diz, eu não entendo essa história de dentes de leite. Ok, mas o texto precisa ser continuado. Lá na frente ela diz o seguinte, eles não são bons? E aí, pessoal, como foi estabelecida a relação entre essas duas falas que estão aí nesses dois balões dos dois primeiros quadrinhos? A palavra eles aí faz referência a quem, tá? Lembra da questãozinha anterior, né, que a gente fez? Então, a palavra eles aí, quem que ela está dizendo, questionando? Eles não são bons? Por que tem que ser trocados? Você já deve estar dizendo aí que ele está fazendo referência a dentes de leite, não é? Então, olha só, ela não repetiu dentes de leite no segundo quadrinho, ela usou um pronome, uma outra palavra para substituir o nome, para substituir o substantivo dentes, tá bom? Então, olha aí, ó. Já estabeleci uma relação entre os textos por meio de uma substituição, certinho? Aqui no terceiro quadrinho ela fala assim, fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Essa uma coisa aí também, ela está se utilizando para se referir lá aos dentes de leite. Ela está revoltada em ter que trocar o dente de leite que ainda serve para ela. Então, de certa forma, eu estou utilizando aí uma coisa, a expressão uma coisa, para ligar o que foi dito lá no primeiro quadrinho, o que foi dito lá no segundo quadrinho. Então, está estabelecendo relações entre as partes do texto, tá bom? A expressão além disso também, pessoal, ela serve aí para, de certa forma, estabelecer uma relação entre as partes do texto. No terceiro quadrinho ela diz, fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, quando ela diz o além disso, ela está se referindo ao que ela disse antes, mas ela ainda vai dizer algo à frente, tá?
Então, esse além disso está estabelecendo uma relação entre as duas partes do texto. O que ela disse antes do além disso e o que ela vai dizer depois do além disso, tá bom? Então, esse além disso está estabelecendo ali uma relação entre o que foi dito no terceiro quadrinho e o que será dito no quarto quadrinho. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes, ok? Então, é disso que a nossa habilidade vai tratar, pessoal, da relação entre as partes do texto, tá? E que essa relação entre as partes do texto pode se dar por repetições ou pode se dar também por substituições. E como nós estamos tratando de um texto não literário, estamos tratando aqui do Código de Defesa do Consumidor, de uma lei, a gente vai falar da questão das substituições e como elas ajudam nesse estabelecer relações entre as partes do texto, ok? Deu para entender direitinho? Vamos para a nossa leitura, para a gente pôr em prática o que a gente já viu aí nesse início da aula, tá bom? Trouxe mais uma vez para vocês um pedacinho do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Não dá para ler todo, a gente vai lendo por partes, por vez. E depois vocês, que são muito curiosos, que eu sei, vão pesquisar essa lei e vão dar uma lida nela na íntegra, tá? Nem que seja aos poucos, tá bom? Trouxe aqui para vocês hoje, pessoal, o capítulo 4 ainda, que está tratando da qualidade de produtos e serviços e da prevenção e da reparação dos danos, tá? Vamos focar hoje na seção 2, que fala da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Olha só, essa seção toda aqui vai tratar da responsabilidade dos fornecedores que fornecem produtos e serviços para nós consumidores, tá bom? O artigo 12 começa dizendo o seguinte: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. Então, olha só, esse artigo 12 está dizendo o seguinte: o fornecedor, a pessoa que produziu, a pessoa que importou, a pessoa que vendeu, de certa forma, eles têm que responder pelo dano causado pelo produto que eles estavam ofertando, tá bom? Então, se você, consumidor, compra um produto e você é lesado de alguma forma, você é prejudicado de alguma forma na compra daquele produto ou pelo produto em si, as pessoas que forneceram o produto, elas devem responder pelo dano causado, tá bom? Parágrafo 1º. O produto é defeituoso, preste atenção, quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação, por exemplo, tá bom? Então tá aí. O que é um produto defeituoso para o Código de Defesa do Consumidor? Você acabou de comprar um produto, como é que você sabe se ele é defeituoso ou não? Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto é defeituoso quando ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, tá bom? Então, se ele prejudica a segurança da minha vida ou a minha saúde, ele já é um produto defeituoso, tá bom? Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso, olha só, não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Isso é muito importante para a gente saber também, né? Então, você comprou um produto e meses depois ou no ano seguinte foi colocado outro produto no mercado, parecido com aquele seu, só que de melhor qualidade. O fato desse produto de melhor qualidade ter sido colocado no mercado não faz com que o produto que você comprou seja defeituoso, tá bom? Então, ficar muito atento a isso. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado, olha só, eles só não serão responsabilizados quando provarem que não colocaram o produto no mercado, tá bom? Que embora hajam colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, não tem defeito nenhum, tá? Se eles provarem isso, não serão responsabilizados. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Você comprou um produto e o produto quebrou. A culpa é
sua, não é do fornecedor. O produto não é defeituoso. Você que prejudicou o produto de certa forma. É disso que está tratando, tá bom? Artigo 13º. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando, olha só, agora está falando da gente, fica atento. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor, o importador não puderem ser identificados. Então, olha só, o comerciante, a pessoa o local, a pessoa que vendeu o produto ali para você, ele só vai responder por aquele produto se não foi encontrado quem fabricou, se não foi encontrado quem forneceu a ele, quem importou, tá bom? Mas alguém tem que responder, não é isso, pessoal? 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, do produtor, do construtor, do importador. De certa forma, quem comercializou, quem vendeu, tem culpa, né, de deixar um produto desse ir para suas prateleiras, sem as informações necessárias. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Aí é culpa do comerciante, tá bom? Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso, tá bom? Vamos a seguir. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde igualmente ou independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Mais uma vez, tratando aí da responsabilidade deles, né? Quem é que vai responder pelo dano causado ao consumidor? Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais o modo de seu fornecimento, os resultados e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época que foi fornecido. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Aquela coisa lá do produto, né? Se foi colocado um novo no mercado, não posso considerar ele defeituoso. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ok, pessoal? Finalizamos aqui a leitura de mais um pedacinho do Código de Defesa do Consumidor que eu trouxe. E aí a gente já vai para a atividade para botar em prática o que a gente leu e compreendeu, tá bom? Primeira questão diz o seguinte: de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o produto é considerado defeituoso quando? Frisei bem isso para vocês. O que é um produto defeituoso para o Código de Defesa do Consumidor? É um produto que oferece a segurança que dele legitimamente se espera? Oxe, se oferece a segurança, então não é defeituoso, não é isso? Oferece a segurança que dele legitimamente não se espera? A gente não espera que um produto seja seguro? E aí? A gente tem que pegar aqui o texto do jeito que está lá na lei, tá bom? Não oferece a segurança que dele legitimamente se espera? Vocês estão prestando atenção que aí é uma palavrinha ou outra que está gerando confusão, tá bom? Ou não oferece a segurança que dele legitimamente não se espera? E aí, pessoal? Vou ler o comando novamente. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o produto é considerado defeituoso quando... Como é que está lá no Código de Defesa do Consumidor, no trechinho que a gente acabou de ler? Quando ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, tá? A gente espera que um produto seja seguro e ele não oferece a segurança, ele é defeituoso, tá bom? 2. No trecho, parágrafo 1º, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes. E aí, nesse trechinho, tem a palavra dele destacada. A palavra dele retoma o quê? Vamos pôr a nossa habilidade aqui em prática, né? A palavra dele aí está estabelecendo uma relação entre as partes do texto, né? E ela se refere a que outra palavra dita antes, tá? Está retomando que palavra? Está substituindo que palavra? Produto, defeituoso, segurança ou circunstâncias? Olha só, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.
Nós estamos esperando que o que seja seguro, pessoal? E aí? O que vocês marcariam como resposta correta? Está se referindo, pessoal, a produto, está retomando a palavra produto, substantivo produto, tá bom? Então, olha só, nós estamos diante de uma substituição, eu substituí o produto, a palavra produto, pela palavra dele, e ao fazer essa substituição, eu estabeleci uma ligação ali, tá? Uma relação entre as partes do texto, tá bom? Deu para entender, pessoal? Questão 3. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Parecida com a anterior, não é isso? Mais uma vez, a palavra dele aí está destacada. E a palavra dele está se referindo a quê? A produto, novamente, como na questão anterior, a segurança, a consumidor, a serviço. Relê o comandozinho, relê a frase destacada, relê o trecho que a gente tirou da lei. O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar. O consumidor de quê, pessoal? Consumidor do serviço, não é isso? Então, a palavrinha dele está retomando serviço, tá se referindo ao termo citado anteriormente, que é serviço, ok? E a quarta, pessoal? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o produto não será, olha só, não será considerado defeituoso quando vier quebrado. Olha só, se eu comprei um produto e ele veio quebrado, ele é defeituoso. E a questão está querendo o que não é, tá bom? Não apresentar a data de validade. E aí, produto não apresentou a data de validade. Ele não é defeituoso? Claro que é obrigação ter a data ali de validade, tá bom? Outro de melhor qualidade for colocado no mercado, e aí, se outro produto de melhor qualidade for colocado no mercado, isso faz com que o produto anterior seja defeituoso? O que foi que a gente viu lá na lei? Não contiver informações acerca de sua colocação no mercado, datas de quando foi colocado no mercado, por exemplo, isso é considerado defeituoso, né? Não tem como a gente ver se está no prazo de validade ainda ou não. Então, de acordo com a lei, o que a gente viu lá, que a única coisa que faz com que um produto não seja considerado defeituoso é quando outro produto de melhor qualidade for colocado no mercado. Isso não faz com que o produto anterior seja defeituoso, tá bom? Deu para entender, pessoal, até aqui? Que bom. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido, tá bom? Vão revisando, vão estudando, vão lendo e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!